Não? Vocês estão animados? Então tá, então vamos para a palavra de Deus. Amém? João capítulo 6, verso 5. Hoje eu quero falar sobre o milagre que já está em você. Estudando sobre essa passagem, meditando sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida neste tempo. E sobre situações que todos nós nos questionamos, né? Porque quando Deus não está fazendo aquilo que desejamos ou esperamos que Ele faça, a pergunta sempre quase em comum é: o que eu não estou fazendo para que o milagre aconteça? O que eu preciso fazer? E por vezes, o que Deus espera não é um fazer, mas simplesmente um crer. Por isso que Jesus, em determinados momentos, Ele vai dizer para os seus discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Porque quase sempre não é só uma questão de Deus fazer. Eu sei, e a Bíblia nos ensina, que tem coisas que Deus não vai fazer agora, imediatamente, por causa do processo. Ele está nos forjando, nos lapidando, nos moldando, porque mais importante que a bênção é quem está sendo abençoado. Porque quem Deus está abençoando é quem Ele vai salvar. Uma vez que formos para a glória, tudo que é resultado de milagres vai ficar na terra. Você orou tanto pela compra do carro, você conquistou o carro, Deus abriu a porta e você conseguiu. Você orou tanto pela empresa, Deus abriu a porta, abençoou e você conseguiu. Só que quando você sair deste mundo, o que vai determinar a sua jornada eterna não é as suas conquistas terrenas, mas é onde estava o seu coração. Por isso Jesus vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Quanto mais o meu coração estiver em Jesus, mais eu vou desfrutar de tudo que Jesus já conquistou por mim. Por quê? Porque eu não vou me perder. Vocês estão entendendo? João capítulo 6, verso 5. Aqueles que trouxeram, pode acompanhar aí na sua Bíblia digital, ou pode também acompanhar na tela que está aqui atrás. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão online também, que a mesma presença que está aqui possa alcançar você na sua casa, em nome de Jesus. João 6, verso 5 vai dizer: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Pode falar assim: brincadeira, né, Jesus? Pode falar, fala aí. Jesus, brincadeira, né? Jesus às vezes faz isso com a gente, né? Ele perguntou o que ele já sabia que ia fazer, mas o que? Ele queria colocar a prova. Ele queria ver como seria o comportamento do seu discípulo. Mas eu quero declarar, meu irmão, que Jesus está vendo a sua prova, Ele está vendo o seu processo. E eu tenho uma notícia muito melhor do que essa: Ele já sabe exatamente o que vai fazer na sua vida. Você deveria se alegrar com isso, porque independente do momento, Jesus está dizendo: você não sabe, você não tem, você não pode, mas eu sei, eu posso e vou fazer. Por quê? Porque eu sei exatamente o que é necessário para te tirar desse momento. A palavra não mente. Isaías 43, verso 19, Jesus vai dizer: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não tem como colocar aquilo que ainda não está pronto. Jesus está dizendo: o que eu tenho para você está pronto, mas é no momento certo eu vou colocar e vou te tirar dessa situação. Então Jesus, o quê? Ele só queria saber o que o seu discípulo iria responder. Jesus já sabe o que vai fazer, mas Ele não quer interferir no nosso processo, porque é o processo que vai nos fazer crescer em fé. É por isso que Jesus vai usar o exemplo da fé comparando a um grão de mostarda. Ele vai dizer: se tiverdes fé como um grão de mostarda, porque isso fala de um processo, de um crescimento. Você precisa plantar a semente, esperar o processo do crescimento, para que no momento certo, na estação certa, você possa colher o devido fruto. Então o que Jesus está dizendo, em outras palavras, para mim e para você, é: tem coisas que não vão acontecer imediatamente. Por quê? Porque você está em um processo de crescimento de fé. A sua fé está sendo forjada, a sua fé está sendo amadurecida, a sua fé está sendo esticada. E por aquilo que você tem se dedicado em fé, quando a sua fé chegar no ponto exato de conquistar aquilo que ela está apta para alcançar,
ela vai ser tão grande que você não vai conseguir só aquilo que você desejava. Jesus vai dizer, e você vai falar a este monte, saia daqui e lança-se no mar, e nada lhe será impossível. Às vezes Jesus impõe uma situação, Ele nos apresenta uma causa, para que isso seja unicamente uma desculpa, para que a nossa fé possa ser forjada. Porque Ele não veio só para nos dar vida, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Você está lutando por uma coisa, você está buscando uma coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quando você chegar na estatura que eu desejo que você chegue, você não vai alcançar só aquilo que você está desejando, você vai alcançar isso, vai alcançar o outro, e vai alcançar infinitamente mais de coisas que você nem pediu e nem pensou. Mas você está no processo. Está no processo, Jesus já sabe. Aí ele fica em silêncio, Kimber, ele não fala nada, fala, Senhor, me ajuda, me dá um sinal, dá uma resposta. Ele está dizendo, não, essa situação que está na sua vida é simplesmente um recurso meu, é uma permissão minha, para que a sua fé possa crescer. Pastor, de que forma isso se apresenta? De inúmeras fórmulas. Se apresenta às vezes na saúde, uma enfermidade, se apresenta como um problema financeiro, se apresenta como um problema emocional, se apresenta de inúmeras formas, mas o que a gente precisa entender é que nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. Às vezes nós estamos questionando e reclamando, Deus, porque o Senhor deixou, Deus, porque o Senhor permitiu, quando na realidade não é o porquê, mas é para quê? Senhor, qual é o objetivo? Qual é a missão? Aonde que eu devo me lançar? O que eu preciso fazer? Como eu devo crer para que eu possa crescer em meio a este cenário, a fim de que eu esteja da forma que o Senhor deseja que eu esteja, para viver o extraordinário. Porque grave algo, meu irmão, evangelho é vida extraordinária. Evangelho é vida extraordinária. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, nem com sabedoria humana, mas eu vim a vocês com demonstração de poder, para que a fé de vocês possam ser edificadas não nisso, mas no poder do Senhor. Então você está em um processo de crescimento, ainda que você não percebeu, mas independente do tempo, tenha certeza de algo, o fruto, ele vai crescer, você vai obter o resultado, mas você nunca ficará desamparado enquanto ainda não ver esse resultado. Enquanto esse resultado não acontecer, tenha certeza de algo, Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar que as coisas tomem um rumo ou um fim que você está imaginando que vai acontecer. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para testemunho. Esse problema financeiro não é para que você quebre, mas é para que haja um testemunho de restituição na sua vida. Esse problema no casamento não é para que haja um divórcio, mas é para que daqui a pouco você esteja ensinando a outros casais como superar aquilo que Deus te levou a superar. A palavra de Deus, Salmo 37, 18, vai dizer, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre, até os teus filhos estarão guardados com a sua partida, nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, meu irmão. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome, desfrutarão de fartura. E se quiser aplaudir, pode aplaudir. Ele está no controle de tudo, Júnior. Nos mínimos detalhes, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode estar passando por um processo, você pode não estar entendendo, mas Ele está dizendo, se até nos dias difíceis que você enfrentar, eu estarei com você, ao ponto de você desfrutar de fartura. Mas aí Filipe, ele vai dar a resposta, né? Porque Deus, Jesus, estava colocando ele à prova. Então ele vai responder, já que era uma prova. 200 denários, verso 7, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Vê se não parece comigo e você, o Felipe. É igualzinho, sabia? Como assim, pastor? Deus apresenta o impossível. Aí a gente fica tentando fazer cálculo de como resolver algo que só Ele que pode resolver. Ao invés de pegar e lançar a toalha e falar, bom, se Deus me colocou nesta situação, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir. O meu dever é o quê? É crer. Mas como eu e você, a gente fica fazendo conta, matemática. Senhor, 200 denários não daria para quase nada. Não daria nem para cada um comer um pedaço. Ele ainda é enfático em dizer, para que cada um recebesse um pedaço. E assim é a sua vida, porque
Quando Deus te apresenta aquilo que Ele vai fazer, quando você começa a entender a proposta do reino de Deus para a sua vida, você começa a entrar em confronto, porque isso vai de alguma forma em contra a sua capacidade natural, aos seus recursos naturais, às suas condições naturais. Então, naturalmente, assim somos nós, a gente começa a fazer conta. Deus, não dá para nada, o que eu tenho não dá para nada, essa saúde não dá para nada, essa casa não dá para nada, esse casamento não dá para nada, esse relacionamento não sei o que vai ser dele, essa empresa não dá para nada. Mas Deus está dizendo em outras palavras: eu estou no controle da sua vida. O que eu estou perguntando é para ver o seu comportamento, se você vai olhar para as coisas naturais, ou se você vai olhar para mim e dizer: tudo é possível ao que crer. Deus está te colocando à prova, irmão. Mas é interessante, por que Filipe faz essa observação de 200 denários? Aí eu cheguei a duas teses. Vocês querem ouvir a minha tese? Nem? Só o Kleber. Então, Kleber, fica aqui, que eu vou falar só para você, tá? O primeiro ponto é porque existe algo na psicologia que é chamado de mapa mental. Ou seja, sua mente sempre vai linkar a realidade que você está vivendo com padrões repetitivos. Eu acredito que ao olhar aquela magnitude de pessoas, porque a Bíblia vai dizer que era uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Filipe na sua mente pensou assim: bom, o que eu mais ganhei na minha vida como dinheiro, vamos falar monetariamente, foi 200 denários. Então eu posso dizer em base o que é a minha experiência mental. Eu nunca vivi algo tão extraordinário, eu nem sei como precificar o que é necessário para alimentar essa multidão. Então, de acordo ao mapa mental, quem já ouviu a expressão mapa mental? Os mais, que gostam de dar desenvolvimento pessoal. Então, quando ele vai buscar informação no mapa mental, ele fala assim: bom, nem 200 denários daria para isso. Porque dá a entender que era algo tão grande, que ele não teve a capacidade de imaginar. E aí está o ponto onde às vezes nós entramos em confronto com Deus, porque às vezes os desafios são tão grandes, tão imensuráveis, que a gente vai no nosso HD interno e fica tentando pensar, juntar informação daqui, como que vai acontecer isso, como que vai acontecer aquilo, como que eu vou sair dessa situação, como que eu vou ter uma resposta, como que eu vou ter uma aprovação, como que vai crescer, como que vai prosperar. Mas no seu mapa mental você nunca teve uma experiência à altura, aquilo que Deus está te levando a viver para dar uma resposta a essa realidade. Isso confronta a sua realidade natural. Você não tem informação disso na sua mente. Mas Deus está falando: não olhe para você, não olhe para o seu mapa mental, não olhe para a sua capacidade, mas olhe para quem te deu a palavra. Calma, guarda o seu aleluia. Ou o segundo ponto, para termos um parâmetro da grandeza do milagre. Porque 200 denários, eu pesquisei, a valor atual, seria uma média, falando em reais, 12 mil reais. Quanto seria em dólar aí, quem é rápido de... Dá 1.000 e poucos dólares, né? É isso? Não, 2, né? 2.800, com esse câmbio aí, quase 5,50. Só a graça, o diabo entrou lá na casa de câmbio e... Mas, em valores monetários, falando da moeda do nosso país, esses 200 denários correspondia a 12 mil reais. Então eu imagino que a segunda tese, além do mapa mental, da limitação humana, foi também um registro para que pudéssemos ter uma dimensão do que Jesus estava fazendo. Então a estimativa do custo atual, se falar propriamente do milagre que foi realizado, a Bíblia vai dizer que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês estão comigo? Então, em número de pessoas, primeiro ponto, 5.000 homens, supondo que cada homem tenha uma mulher, porque a cultura judaica, eles casam cedo, e um filho no mínimo, porque o judeu, ele tem mania de proliferar muito, né? Uma vez a gente estava, eu acho que até voltando dos Estados Unidos, né, amor? A gente estava no aeroporto, aí estava na parte da imigração, a gente estava aqui nesse guichê, aí chegou uma família de judeus. Aí eu lembro como se fosse hoje, né? O pobre coitado segurava os passaportes assim, ó. Falei, meu Deus do céu, será que ele está com a caravana vindo de Israel? E aí quando a gente olhou para trás, não, era que nem uns bonequinhos, tudo arrumadinho, bonitinho, do mesmo jeitinho, e era uma fileira assim, devia ter uns 12 filhos atrás dele. Falei, né? Que Deus te abençoe, meu filho, que com 3 aqui só a graça. Mas,
Suponhamos que cada um deles fosse casado e, no mínimo, em média, tivesse um filho. Então, a gente está falando aproximadamente de um milagre que alimentou 15 mil pessoas. E muitos estudiosos vão defender essa tese. O ponto 2, agora a gente precisa analisar o custo médio da refeição. Falando propriamente em real, pão, peixe. Então, a gente estima ali uma média de R$10 por pessoa. Então, esse é o valor que pode variar, mas é uma média. Vocês estão comigo? Ponto 3. Então, agora a gente precisa fazer um cálculo. Se a gente está falando em uma média de 15 mil pessoas, vezes R$10 por pessoa, nós estamos falando que Jesus promoveu um milagre de R$150 mil. Então, óbvio que os 200 denários, fazendo comparação 12 mil, pelo custo investido de 150 mil, seria impossível. Então, tudo isso só confirma que Filipe disse. 200 denários não vai dar para nada. Você entende por que a gente fica batendo parafuso às vezes? A gente não tem condição de mensurar o milagre que Deus promove na nossa vida. A gente não tem condição natural de calcular o que Deus está fazendo. Porque naturalmente você pode achar que vai custar uma coisa, mas eu deixo te perguntar algo: quanto que custa a sua saúde? Quanto que custa um livramento que você às vezes nem soube que teve o livramento? Quanto que custa o processo de um divórcio, de um desgaste emocional? Quanto que custa a intervenção divina em situações que iria definitivamente te levar à bancarrota? Quanto custa? Então você tem duas escolhas: ficar apegado ao natural, tentando entender como as coisas vão acontecer e ficar fazendo o cálculo, que você nunca vai encontrar uma resposta para esse cálculo, ou definitivamente crer que Jesus tem o poder de fazer infinitamente mais, independente da situação. Ele vai fazer infinitamente mais, irmão. Você pode falar assim: eu vou parar de ficar calculando. Não, foi com credulidade isso aí, precisa falar com mais fé. Eu vou parar de ficar calculando. Eu vou confiar mais. A gente nunca para, né, para entender a magnitude, às vezes, o valor do milagre que Jesus fez. Outro dia eu fiz aqui para vocês o milagre dos vinhos, né, do vinho. É extraordinário. Então Jesus está falando: quanto mais você confiar na minha palavra, naquilo que eu disse, muito mais eu vou fazer por você. Porque sabe o que é interessante? Eu não vi ninguém da multidão clamando pelo milagre. Você não viu ninguém da multidão, eles identificaram a necessidade. Grave algo no seu coração, Deus sabe da sua necessidade. Mas o simples fato de você estar na posição e no lugar que você precisa estar, porque eles estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. Eu acho que tem alguém aqui essa noite ouvindo a palavra do Senhor, né? Um grande milagre aconteceu. Meu irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus, que enquanto você está aqui, necessidades estão sendo supridas. Enquanto você está aqui, milagres estão indo ao seu encontro, em nome de Jesus. Vão acontecer situações, enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra, que você não pediu, você não orou, você nem sabe o que está acontecendo, mas Deus vai intervir antes que a necessidade apareça. Ele é o Deus que provê antes da necessidade. Ninguém desmaiou com fome, ninguém passou mal com fome, mas antes que tivesse, o milagre aconteceu. Ele é o Deus que provê antes da necessidade. Grave isso no seu coração em nome de Jesus. Aí Filipe fez conta, né? Não deu para nada. Aí vai aparecer um outro sujeito na história, que quem sabe você já ouviu falar pouco dele. João capítulo 6, verso 8, dando continuidade. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Outro aqui tentando fazer conta, né? Mas pelo menos ele teve a ousadia de ir lá apresentar para Jesus o que ele tinha em mãos. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Você vai perceber que André, ele é um dos discípulos de pouca proeminência, mas de muita relevância. Eu vou explicar por quê. Porque André é um dos discípulos que aparece pouquitas, né? Saiu o espanhol ali. Aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Mas você vai ver que todas as vezes que André apareceu na Bíblia, ele sempre apareceu como um facilitador, como alguém que tinha em suas mãos uma resposta, uma direção. Você vai ver que André foi um dos primeiros discípulos de Jesus, aquele que apresentou o seu irmão Pedro
a Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos, porque antes ele era discípulo de João Batista. Você pode conferir isso em João 1, 35, 42. Ele também é aquele que fez com que os gregos pudessem conhecer quem Jesus era. Ele foi um facilitador naquele momento. E aqui no milagre, ele é este que encontra o menino e leva até Jesus, ou seja, ele foi aquele que viabilizou a matéria-prima da multiplicação. Então André, ele aparece poucas vezes na Bíblia, mas quase todas as vezes que apareceu como facilitador. Meu irmão, tem muita gente que aparece na sua vida e não acrescenta em nada, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que Ele vai colocar Andrés em seus caminhos, pessoas que às vezes aparecem poucas vezes, ou quase nunca aparecem, mas quando aparece para facilitar, aparece para abençoar, aparece para liberar uma palavra, aparece para apontar o caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus que Ele vai tirar quem tem que ser tirado, e Ele vai colocar pessoas como o André, para que o milagre aconteça na sua vida. É muito bom ter facilitadores, né? E lembrei de fulano. Lembrei do Georges. Georges é uma bênção. Deixa eu te apresentar ele. Ele faz coisas na internet, né? Ele trabalha com vendas no online. Esse menino é brilhante. É um André facilitando o milagre do Georges. E eu lembrei da Kimberly. Ela canta muito. É o que? Um congresso? São mulheres? Deixa eu te apresentar a Kimberly. E de chaveirinho ainda vai um marido que toca e canta também, uma bênção. Deus vai te conectar com pessoas assim, meu irmão. Pessoas que vão viabilizar o acesso do teu milagre. Pessoas que vão te colocar em mesas certas. Pessoas que vão te conectar com pessoas certas. Muito mais vivendo a realidade que nós vivemos, porque coisa triste é chegar na América e ouvir: cuidado com os brasileiros. Eu ouvi tanto isso, Fernando, que eu falei assim: meu Deus do céu, eu vou evitar me olhar no espelho, porque eu sou brasileiro. Daqui a pouco eu vou estar com medo de mim mesmo. Alguém já ouviu isso ou sou eu? Alguém já levou uma pernada de um brasileiro? Misericórdia, baixa a mão, meu irmão. De um americano? De um hispano? Ah, de um americano, pelo menos para dar uma aliviada aí, né, minha irmã? Mas é impressionante. Então essa raça de gente a gente tem que orar: Senhor, me desvia, tira do meu caminho, bloqueia o acesso até a mim. Mas libere pessoas com coração que nem de André, pessoas que apresentaram o seu irmão para Jesus, aonde Pedro se tornou um discípulo, porque André apresentou o seu irmão a Jesus, pessoas que apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes, aonde viabilizou o milagre de uma grande multidão. Meu irmão, eu quero mais uma vez, porque Deus está falando forte isso aqui, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te conectar com André neste tempo. Deus vai te conectar com pessoas que vão facilitar o seu milagre, vão fazer com que a sua jornada seja mais leve, mais suave, pelo poder do nome de Jesus. Tem algum André aqui essa noite? Isso, entenderam? Tem algum André aqui essa noite? Fala: sou eu vou viabilizar o milagre de alguém, eu vou abençoar a vida de alguém. Tem algum André aqui essa noite? Amém, Amém. Tome posse. 5 pães para uma multidão não é nada. Mas por que 5 pães? Acho que vale a pena questionar isso aqui. Por que 5 pães? Por que 5 pontos na coroa da igreja? O número 5 você vai ver inúmeras vezes que ele é representado pela graça, o favor de Deus com a humanidade. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, é Deus se revelando à humanidade através do seu favor. Porque ele não estava se revelando para uma humanidade no jardim, ele estava se revelando para uma humanidade caída, pecaminosa, que não merecia a presença dele. A oferta de redenção em Levítico, você vai ver, ela havia 5 tipos de primícias e ofertas que os israelitas faziam a Deus: a oferta de holocaustos, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então esse número vai estar muito expresso na Bíblia. 5 sentidos também, naturalmente, nós temos. Quem lembra dos 5 sentidos? Visão, alguém está enxergando aí? Audição, fato, olfato e o paladar. Mas sabe o que é interessante também? A gente tem 5 dedos em cada mão e também em cada pé, né? Tudo bem que no Brasil tem um que tem um a menos, mas não vem ao caso. E às vezes tem um que tem a mais também, né? Que eu já vi gente com 6 dedos na mão. Mas naturalmente, são 5 em cada, concorda? Em outra palavra sentimos o que sentimos, andamos, fazemos, somos quem somos por causa da graça de Deus que está na nossa vida. Até a graça está revelada em você.
Quantas pedras Davi usou para matar o gigante? 5 pedras. E com apenas uma ele derrubou o gigante. Mas por que ele pegou 5? Porque ele entendeu que não era ele, mas era a graça de Deus que estava sobre a vida dele a fazer derrubar o gigante. Você vai vencer os gigantes que têm se apresentado na sua vida, porque a graça do Senhor está sobre você. Mas também tem um outro detalhe. Os 5 chamados ministeriais. Você vai encontrar em Efésios capítulo 4, verso 11. Uns ele chamou para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Somos usados por Deus pela sua graça. Então você vai ver que esse número ele está o quê? Impresso na Bíblia. E existe um sentido por trás disso. Quantos homens havia ali? 5.000. Somando todo mundo, 15.000. Então o 5 da graça também está ali. Então a graça de Deus, nós precisamos entender, ela está sempre disponível ao homem. A graça de Deus, ela está sobre a nossa vida. E entender o sentido da graça é entender que eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou prosperar, eu vou viver uma vida extraordinária por causa da graça que está sobre mim. É o favor que eu não merecia, mas Ele me levou a viver esta vida. Como a gente sempre fala, graça não é Deus dando para alguém que não merece, mas é Deus tornando quem não merece merecedor de tudo que Ele fez. Por isso que você não é mais o antigo homem, a antiga mulher. Você hoje é uma nova criatura. A graça te tornou uma nova criatura. E por meio da graça você vive o que você vive. Você vai ver muito mais, porque essa graça continua sobre você. Vocês estão aqui comigo? Dando continuidade, João 6, verso 51. E o pão? Foram 2 pães. Então nós temos a graça simbolizada aqui, correto? 5 pães. Obrigado, irmã. Nós temos a graça simbolizada pelo número, mas nós também temos o elemento, que é o pão. João 6,51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus é o nosso pão. Em outras palavras, o que precisamos entender? Temos o pão que é Jesus. E temos a graça dele que está sobre a nossa vida. A pergunta que fica é: o que nos falta para viver uma grande multiplicação? É parar de olhar para fora e olhar para aquilo que ele já nos deu. O nosso grande problema é que a gente está buscando o que não temos para querer viver aquilo que ele disse que nós vamos viver. Deus falou para Abraão que a partir dele e da sua esposa nasceria uma grande nação. Ele foi buscar fora, em Agar. O que resultou? Problema. Quando Eliseu chega para a viúva, ele pergunta, a viúva de Serepta, ele pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Ou seja, estava dentro. Elias, ela vai dizer: um punhado de farinha, um pouco de azeite. Por causa daquele punhado, daquele pouco, Deus fez uma grande multiplicação. Eliseu agora, da mesma forma, a viúva do profeta: o que você tem na sua casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite, mas já estava dentro. Entenda algo, que você precisa para viver um grande milagre. Deus está dizendo: eu já coloquei em você, eu já depositei em você. Pare de ficar buscando recursos fora, pare de ficar buscando fora aquilo que já está dentro de você. Olhe para aquilo que eu já depositei em você. Quer ver um grande milagre? Olhe para a presença dele que já está dentro de você. Quer ver um grande milagre? Busque mais comunhão, porque você vai encontrar resposta, porque o Espírito Santo já está em você. Não, eu preciso me conectar com fulano. Não, eu preciso fazer tal coisa mirabolante. E fato é que algumas dessas coisas vão acontecer. Mas essas coisas vão acontecer unicamente porque você entendeu quem mora em você, aquilo que já está sobre você. Pastor, eu preciso entender isso, claro, porque quando eu entendo o que eu carrego, eu sei do valor que eu tenho. Você se acha sem valor, você acha que não tem valor nenhum porque você ainda não entendeu o que está em você, o que você porta, o que você carrega. Quando você passar a olhar para aquilo que já foi feito, está sobre a sua vida, nada para você vai ser impossível. Porque quando Deus falou para a gente se mudar, aos olhos naturais, pelas circunstâncias, para a gente era impossível. Quando você olha para alguns projetos que você mensura alcançar, que você deseja alcançar, se você olhar unicamente para isso vai parecer uma situação impossível. Se você olhar para certos desafios que você não está encontrando resposta, isso vai parecer impossível. Mas a Bíblia diz que Ele não nos deu o seu Espírito por medida.
O seu Espírito já está sobre nós, já está dentro de nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos a graça, o favor dele que está sobre a nossa vida. Nós temos a comunhão, o pão, que é o seu corpo. Nós temos tudo que nós precisamos para romper em fé. Nós temos tudo que nós precisamos para vencer os obstáculos. E tudo que precisamos de fato é nos posicionarmos nesta realidade e entender aquilo que já foi feito em nosso favor. Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou abrir, eu vou viabilizar. Por quê? Porque a graça está sobre você. Então Jesus tomou os pães. E aí tem uma resposta que eu acho muito interessante. Por quê? Porque a gente fica perguntando, Senhor, então o que nos falta de fato para viver tudo que o Senhor nos prometeu? Em João capítulo 6, verso 11, eu quero que você redobre a sua atenção. Depois de toda essa dinâmica de Jesus ter esse diálogo com seus discípulos, um vai dizer, tenho 200 denários, isso não dá para nada. O outro apresenta o menino, 5 pães e 2 peixes, também vai dizer, isso não dá para alimentar quase ninguém. Só que quem está ali nesse cenário, quem é Jesus? Quem está promovendo todo esse encontro, quem atraiu a multidão, foi Jesus. E aí a pergunta que fica é, bom, se Jesus está ali, se a matéria-prima está ali, se tudo que eu preciso para viver, Ele já depositou em mim, em outras palavras, o que eu preciso de fato para viver um grande milagre? Aí o verso 11, eu acho que ele vai trazer essa resposta para a gente. Porque Jesus, Ele tomou os pães, sabe o que Ele fez? Ele deu graças e o partiu. Sabe o que fala isso? Gratidão e generosidade. Às vezes nós estamos vivendo tudo que Deus tem de fato reservado para a nossa vida, porque também deve estar faltando o quê? Gratidão e generosidade. Não temos o que esperamos ter, e aquilo que temos, estamos sempre reclamando daquilo que temos. Estamos sempre se queixando de que não dá para nada, de que é insuficiente, de que eu tenho que fazer muito, de que os problemas parecem que estão sempre me assolando. Experimente, quem sabe, a partir de amanhã, fazer diferente. Levante com atitude diferente. Entenda aquilo que está sobre você. Entenda aquilo que você carrega, a presença do Senhor. Entenda que a graça dele está sobre a sua vida. E amanhã tem uma atitude diferente. Comece a agradecer, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque eu estou levantando, eu estou respirando. Obrigado porque eu posso comer. Obrigado porque mesmo em meio a tantos problemas, o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido fiel. E muito mais do que isso, além de ser grato, seja também generoso. Estenda a mão para alguém, ajude alguém, faça algo em prol da vida de alguém, porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele pegou aquilo que era pouco, Ele ergueu para os céus, Ele deu graça e partiu. E uma vez que Ele partiu, Ele começou a distribuir, e uma grande multiplicação começou a acontecer. Meu irmão, quero declarar em nome de Jesus, se a partir de amanhã, ou até quem sabe hoje mesmo, a sua atitude for de gratidão, de generosidade, multiplicações acontecerão na sua vida, em nome de Jesus. Mas tinha também 2 peixes. E 2 peixes significa começo e fim, antigo e novo, passado e presente. E o peixe, ele é o simbolismo, o símbolo do cristianismo. A promessa que os discípulos tinham é que eles seriam pescadores de homens. E Jesus usa o que para eles era resultado de vida, para agora revelar o verdadeiro propósito. Ou seja, eles pegavam peixes, e agora com os peixes eles estão pescando homens. Uma grande multidão está sendo liberada através do resultado daquilo que eles viviam. Sabe o que eu quero declarar, meu irmão, em nome de Jesus? Através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque Pedro, antes de estar aqui, a Bíblia vai dizer que a embarcação dele foi tão cheia de peixe que o barco quase ia a pique. Então eu quero declarar que Deus vai promover certos resultados na sua vida, não para que você ache que isso é o seu propósito, mas que através deste grande resultado você conheça o verdadeiro propósito que Ele tem com a sua vida. A grande maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores de peixe, agora estão usando aquilo que era resultado de vida para viver o verdadeiro propósito, pescar homens. Deus vai neste tempo gerar um grande resultado na sua vida, grave isso em nome de Jesus, e através deste resultado você vai identificar exatamente qual é o propósito que Ele tem com você. Agora eles estão ali, vivendo verdadeiramente o propósito, servindo, cuidando. E o verso 12 vai dizer, depois que todos receberam o suficiente para comer, antes,
Não dava nem para dar um pedaço. Um pedaço já seria pouco. Agora, depois do milagre, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ele disse para quem? Ele disse para quem? Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aí eu pergunto, quem levou a maior parte? Quem comeu ou quem serviu? Quem serviu. É por isso que a gente começou na semana passada o nosso discipulado. Porque o discipulado fala justamente do caráter de alguém que entende o princípio do serviço. Quando você serve com a motivação certa, com o propósito certo, inevitavelmente, a maior parte sempre vai levar você. Pastor, isso é bíblico? Sim, é bíblico. Eliseu serviu Elias até o último dia. Aí Elias, antes de partir, disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Aí Elias vai dizer, dura coisa você me pediu, mas se você me ver subir, no dia que eu subir, isso será concedido. O que Eliseu fez? Serviu Elias até o último dia da sua partida. E quando ele sobe, a capa desce. E por uma questão de lógica, por causa do servir, ele recebeu porção dobrada. Eu quero declarar sobre os voluntários dessa casa em nome de Jesus, aqueles que têm se dedicado a servir. Você chega cedo, coloca envelope, fica na porta, ajuda nas crianças, faz um monte de coisa e às vezes você não está entendendo o que está sendo contabilizado no céu. Meu irmão, pelo poder do nome de Jesus, a maior parte sempre é daqueles que servem. Se coloque você nessa brecha, participe do discipulado, tenha você um coração voluntário em querer ajudar, em querer amar, em querer fazer com que vidas possam ser alcançadas através da sua vida. Por quê? Tudo aquilo não dava para nada, daqui a pouco, além de dar para tudo, sobrou 12 cestos cheios. Os que serviam levou a maior parte. Eu quero declarar que você, por causa do seu serviço, por causa da sua fidelidade, você vai levar a maior parte. Há uma recompensa generosa no servir, meu irmão. Verso 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que Jesus nos ensina aqui? Que a gente não pode deixar com que os nossos resultados subam a cabeça. Estou servindo, estou fazendo, estou abençoando, estou sendo recompensado por isso. Aí as pessoas começam a nos colocar em um patamar, em um lugar que na realidade Deus já nos colocou, mas elas não estão colocando o chamado, elas estão colocando é o homem. Muitos líderes se perdem, sabe por quê? Porque homens começaram a idolatrá-los, porque homens começaram a ver nesses líderes a imagem de um Deus que não existe, começaram a fazer deles seus amuletos da sorte, e não é profeta, Deus usa, e aí você começa a idolatrar aquela pessoa como se fosse Deus na terra. Não, não é, meu irmão. Jesus aqui nos deixa um exemplo, porque eles queriam proclamá-lo rei, mas ele já era rei. Ele já era rei. Assim como o diabo tentou convencê-lo no deserto, se prostrado me adorares, te darei todas as coisas. Não, Deus já o deu todas as coisas. Às vezes o diabo está tentando colocar nas suas mãos aquilo que já é seu, mas fora do tempo, para que você se perca do propósito. Ei, grave algo no seu coração, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai engrandecer o seu nome, mas é Deus que vai fazer todas essas coisas, é o nome dele que tem que ser glorificado naquilo que ele está fazendo. Não deixe que essas situações, não deixe que os resultados, não deixe que as bênçãos façam com que as pessoas coloquem você em um lugar que ele já te colocou. O que Jesus faz? Ele sai. Ele sai. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Existem ambientes que nós precisamos sair, existem situações que nós precisamos fugir dela. Ainda que existam pessoas falando muitas coisas a seu respeito. E a grande estratégia do inimigo, grave isso no seu coração, é sempre tentar nos dar aquilo que Deus já garantiu que é nosso. Deus está falando, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar nesse país, eu vou te fazer prosperar. E aí o diabo coloca pessoas no seu caminho, sabe para quê? Para te distrair, fazer com que você busque manobras e aceite aquilo que por direito já seria seu. Muitas pessoas se perdem porque não entendem o tempo. Muitas pessoas se perdem porque não entendem que
Deus já fez por elas. É só uma questão de tempo, é só uma questão de obediência, é só uma questão de caminhar uma milha a mais, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida, meu irmão. Então não busque você atalhos. De uma situação improvável, Jesus agora promove um grande milagre. E nós estamos aqui depois de alguns anos falando sobre este milagre. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, se hoje existe uma situação improvável na sua vida, meu irmão, essa é a matéria-prima que Deus vai usar para promover um grande milagre. Eu acho que você não entendeu, tá? Se existe uma situação improvável hoje, seja em qual área da sua vida for, é essa situação que Deus vai usar para promover um grande milagre. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. O Gael, quando nasceu, muita gente não sabe disso, né? Ele nasceu com a língua presa. E aí, muito novinho, os médicos já queriam submetê-lo a um processo, a uma cirurgia. E Deus tirou a paz do meu coração. Eu não senti paz de deixá-lo se submeter àquele procedimento. E ele está numa fase ainda de desenvolver a fala dele, ele ainda tem a linguinha um pouco presa. Mas poucos dias de virmos para a América, Deus usou um profeta dizendo: o seu filho menor, ele veio por uma palavra minha, ele veio por uma direção minha, porque ele será um compositor e um adorador. Era Deus dizendo em outras palavras, a limitação que está nele vai ser simplesmente aquilo que eu vou usar para que um grande milagre aconteça na vida dele. Eu não sei porque Deus tirou a paz, eu poderia submetê-lo à cirurgia, a um procedimento, e dali poderia dar certo, como também não poderia dar. Mas a paz que eu tive é, o Deus que o fez, é o Deus que o vai curar. Porque quando eles se depararam com aquele cego de nascença, os discípulos perguntaram, quem pecou? Este ou seu pai, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem seus pais. Mas ele nasceu dessa forma, para que o nome de Deus possa ser glorificado na vida dele. Meu irmão, grava algo no seu coração. Se você não desistir da jornada de fé, se você permanecer exatamente no lugar que Deus te colocou, se Ele te colocou nesse lugar, óbvio, Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Porque essa impossibilidade é a oportunidade do extraordinário. Queremos contar testemunhos de uma vida extraordinária, queremos contar testemunhos de um grande romper, queremos contar testemunhos de uma nova temporada, mas não queremos passar por um processo necessário para que estejamos aptos à nova temporada de Deus. Se você ficar exatamente no lugar que Ele te deixou, que Ele te colocou, crendo que Ele está com você, que Ele já viu a necessidade, e mais do que isso, que Ele já sabe exatamente o que tem que ser feito, você vai ver um grande romper. Sabe por quê? Pergunta, pastor, por quê? Não, desse jeito não vou responder, pergunta melhor, pastor, por quê? Mais uma vez para ficar bonitinho, pastor, por quê? Tão fofinho vocês falando isso. Sabe por quê? É por fé. O justo viverá pela fé. Se você ficar nesse lugar quietinho, crendo, fazendo aquilo que Ele tem te proporcionado a fazer, com a mãozinha no arado, sem olhar para trás, só caminhando, coisas extraordinárias vão acontecer. Digo mais, sabe o que acontece, Maria? Quando a gente quer fazer muita coisa que a gente acredita ser extraordinário, para viver o extraordinário, Deus às vezes paralisa a ação dele na nossa vida. Sabe por que Ele paralisa? É o que Ele falou para Gideão: eu não vou deixar que você vença os medianitas com 30 mil homens, com 10 mil homens, porque se você vencer, vocês vão dizer que foi pela força do braço de vocês. 300 mil para uma multidão como gafanhoto, aos olhos de Gideão, era o quê? Impossível. 5 pães e 2 peixes para uma multidão como gafanhotos, aos olhos dos discípulos, era impossível. E eu pergunto, o que você tem olhado como impossível hoje na sua vida? É aí que o milagre vai acontecer. Descansa um pouco o seu braço. Faz assim, ó, como exercício de fé. Faz assim, ó. Isso, pode fazer, ó. Relaxa. Respira. Respira fundo. Agora fala assim, Senhor, eu confio. Não na minha força, mas é no seu amor. A gente é muito bobo, sabia? Porque por uma questão lógica, a gente precisa entender algo. O que fizemos nós para receber a salvação? Aí eu te pergunto, o que é mais importante na ordem dos fatores?
A salvação ou o seu milagre? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, se ele nos entregou o seu Filho, em outras palavras, se ele já nos salvou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Posso falar algo, meu irmão? Você principalmente está aqui a primeira vez, que os que são de casa já têm essa consciência, não faz sentido nenhum Deus não te abençoar. Porque a principal bênção, você já recebeu. Não faz sentido nenhum Ele não multiplicar os pães e peixes. Por quê? Porque Jesus já está ali, Jesus já está com você, Ele já está na sua casa, na sua vida. Você já é dele, você já é propriedade particular do Senhor. Não faz nenhum sentido Ele não te abençoar. Não faz sentido, quem sabe, na sua mente, mas na mente de Deus Ele está dizendo, eu te amo, eu cuido de você, eu vou fazer porque eu te amo. Porque não é por força, é por fé. Pastor, então amanhã eu não vou trabalhar. Não, o pastor não está falando isso. Faça o que você pode fazer sem ficar fazendo loucura. Sem ficar com um jeitinho brasileiro, né? As manobrinhas nossas lá. Deixa a manobra do Brasil no Brasil. Seja uma pessoa diferente aqui. Seja a pessoa que Deus te chamou para ser na América. Porque eu declaro pelo poder do nome de Jesus, nós como igreja temos o poder de mudar a nossa reputação. Não é para os americanos não, é para a gente mesmo, tá? Eu fiquei algum tempo assim, eu olhava no espelho e falava assim, cara, eu sou brasileiro, meu Deus do céu. Né? Você fica com medo até de você mesmo, porque onde você vai, todo mundo, cuidado com o brasileiro, cuidado com o brasileiro. No nosso primeiro GF, que nós tivemos em casa, eu falei, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, que a nossa igreja vai mudar essa retórica. Pelo menos na nossa comunidade, ninguém vai dar cambão em ninguém, ninguém vai passar perna em ninguém, ninguém vai sacanear ninguém. Por quê? Porque nós vamos ensinar a palavra, e aqueles que estiverem alinhados com a palavra, vai ser obrigado a caminhar com a palavra. Porque se não estiver alinhado, naturalmente, o Espírito Santo vai levar para onde tiver que levar, mas aqui não vai ficar. Pode vir sendo caloteiro, mentiroso, lá, pode vir sendo prostituta, seja lá o que for. Mas quando chegar aqui vai se deparar com a palavra. E todos aqueles que conhecem a palavra, inevitavelmente, são forjados, moldados e capacitados pela palavra. Então é isso que nós vamos viver como igreja. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê? Não, de fato, você está crendo que você vai viver o extraordinário, meu irmão? Mas faz só um favor para mim. Quando Deus fizer, conta o testemunho, tá? Não seja que nem aqueles assim, ó Paloma, que Deus faz e depois, tchau. Nem fala onde foi que Deus ministrou, né? Não é para engrandecer o nome da igreja, não, é para engrandecer o nome dele, para que outros também possam ter a fé edificada. Olha, Deus fez na vida da minha irmã, se Deus fez e ela acreditou, Deus vai fazer na minha também. E assim nós vamos vencendo em fé, incentivando uns aos outros. Você crê nisso em nome de Jesus?